Boa tarde, pessoal. Hoje o Crono está tarde entrevistando a Fernanda e a gente está com muito prazer com isso, porque a gente conheceu a Fernanda através do Abstratarts, que a gente foi num dos encontros de startups do Sebrae, e a Fernanda estava lá e a gente ouviu ela falar sobre gestão de talentos e a gente ficou muito encantado com isso. E aí a gente começa hoje pedindo para ela contar para vocês quem é a Fernanda, que me encantou quando falou o que fazia. Vamos lá, Fernanda. Oi, tudo bem? Olá, humanos, que é como eu falo com todo mundo. Então, tentando fazer uma linha do tempo e bem rápida, eu leciono desde 1997, né? Leciono há bastante tempo. Lecionei por uns 10 anos no ensino fundamental e médio, depois já no ensino superior, já há uns 15 anos. E o que eu sempre reparei nas crianças, eu chamo todos de crianças, é justamente a falta de percepção daquilo que eles têm de habilidade, daquilo que eles podem desenvolver de talento. E isso se tornou muito mais forte quando eu comecei a lecionar no ensino superior. E aí o que eu percebo é que as pessoas não sabem identificar quais são suas habilidades para transformar essas habilidades em talentos, né? E esse talento, obviamente, em dinheiro. E aí eu comecei a desenhar uma mentoria, pensar em como gerenciar isso. Comecei fazendo isso com iniciação científica, com alunos mais próximos mesmo, até transformar isso em algo que eu pudesse fazer. Aplicar, a palavra é essa, que fosse aplicável a todo mundo. Então, basicamente, a história é essa. Eu achei legal porque você já começou me dando algumas deixas muito boas. Hoje, a gente está num processo de crescimento tecnológico bastante vasto, tá? E isso fez com que as pessoas tivessem medos e angústias exatamente do futuro, de onde que a gente vai parar, né? Porque a tecnologia não para de avançar. Mas, por outro lado, fez com que as pessoas descobrissem de novo uma palavra que você usou agora há pouco, que são as suas habilidades, tá? Eu diria que hoje existe um trabalho muito grande a ser feito entre habilidades e competências. O que você pode trazer um pouco para esse pessoal que está começando a empreender, esse pessoal que está... Porque eu falo sempre aqui nesse canal, tá? Que empreender a gente faz todo dia. Porque a gente empreende como pessoa física na própria carreira ou como pessoa jurídica, seja autônomo, de uma forma autônoma ou numa empresa. Então, fala um pouco para a gente sobre isso, sobre habilidades, competências e descobertas. Vou fazer dois comentários que acho que a gente até comentou naquele dia. É, as pessoas entendem, isso é muito formação, isso é muito do latino-americano, inclusive. A gente é formado, né, posto na forma mesmo, de forma a que você vá trabalhar para alguém. Isso é muito forte, né? O que você vai ser quando você crescer. E a opção empresário nunca teve no menu de degustação. Né? Então, isso é muito difícil, inclusive, para a criança, para o adolescente, para o adulto visualizar isso. Né? E aí, que habilidades que ele pode ter, ou que ele não pode ter, ou que a gente pode colaborar para isso? Tem algumas coisas que é de reparar na gente. E aí, pegando o gancho do que você está falando, né? A gente se vende o tempo todo. Eu tinha um amigo que ele falava uma frase sensacional. Ele falava assim: existem duas profissões no mundo e só duas. Ou você é vendedor ou você é comprador. E em algum momento você é vendedor, em outro você é comprador e vice-versa. E de fato, isso é muito verdade. Você se vende como profissional numa entrevista. Você se vende como profissional para empreender, como empresário. Isso é uma venda. As pessoas não entendem isso. E aí no Brasil, ficou inclusive de um jeito mal visto o vendedor como alguém cheio de lábia, alguém que vai enganar. Isso não tem absolutamente nada a ver. O vendedor é alguém que tem habilidade
de fala. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, né? Oralmente, ele é uma pessoa que conquista. Isso é uma habilidade. E a maioria das pessoas não tem essa habilidade. E aí que vem a dificuldade de entender por que que aquela pessoa tem aquela habilidade, se você não tem, então parece que aquele pequeno grupo que tem, aquele grupo tá errado, né? Então, só que tem algumas habilidades que a gente tem e a gente nem se dá conta de como elas são importantes. Por exemplo, eu gosto de pintar, mas eu não sou muito boa em desenhar. Mas o pintar me traz uma habilidade muito interessante que talvez vocês tenham. O pintar significa que eu sou atenta a detalhes, eu sou detalhista, né? Eu não perfeccionista, tá? Mas eu sou detalhista, eu fico medindo cada coisa que eu estou fazendo, então eu sou ótima em planejamento. Então, se você tem essa característica de fazer as coisas com paciência, provavelmente você tem a habilidade, se bem desenvolvida, de ser uma pessoa bem, que pode vir a ser bem organizada, ser uma pessoa que consiga se tornar um grande gestor de planejamento, para fazer gestão de projetos. Ah, mas então, a gente não aprende isso na escola. Infelizmente, deveria, mas a gente não aprende isso na escola, né? Então, tem alguns pontos que a gente tem e a gente precisa desenvolver. Ah, então o desenhar é importante, o ter paciência é importante, o errar é extremamente importante, né? Porque você precisa testar para errar e entender que errar tá tudo bem. A gente vive, e aí eu vou me pôr no lugar de mãe. A gente vive naquela coisa assim, ai, a hora, amarra o sapato rápido, vamos, daqui a mamãe amarra para você. A gente tira a capacidade e a habilidade da pessoa de errar. E aí ela cresce achando que ela nem pode errar. E aí, quando ela cresce, você fala assim: não, vai, você consegue. Aí, se ela olhar para trás, mas ela nunca conseguiu, você nunca nem deixou ela conseguir. Então, a gente precisa dar um significado diferente para isso e se permitir olhar para o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom. Às vezes, nossa, eu sou muito bom em organizar um guarda-roupa. Excelente, você é uma pessoa que consegue criar partições, caixas, você é bom em separar coisas. Num projeto, você vai conseguir separar o que é seu, o que é do outro, o que é do outro. Você vai conseguir montar um plano. Ah, eu não sou bom nisso. Então, um exercício bom é começa arrumando seu guarda-roupa, né? Para você criar essa organização na sua vida, né? Mas se não der certo, tá tudo bem. Amanhã a gente faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, até errar. Eu sempre dou um exemplo do seguinte: eu ando desde que eu tenho acho que 11 meses, segundo minha mãe, tá? Então eu ando há 45 anos. Gente, vez por outra eu tô tropeçando na rua. E não é por falta de habilidade de tentar e fazer todo dia. Então tá tudo bem errar, né? A gente tem que tentar e ter a habilidade, inclusive, de parar e falar: não, eu vou tentar, é possível. Mas a primeira coisa que eu indicaria é você fazer essa análise. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu gosto de ouvir música. Eu fico bem numa sala cheia, eu me sinto sufocado numa sala cheia, eu trabalho bem com pessoas, eu trabalho bem, né, com pressão, com vamos. Isso tudo precisa ser mapeado, porque aí isso te direciona de uma maneira muito mais leve para um trabalho que você pode desenvolver. Esse trabalho seja para alguém, numa empresa, ou seja para você mesmo. Adorei o jeito que você falou de habilidade, que é muito que a gente no Crono acredita, tá? Porque, na verdade, existem atividades que a gente pratica no dia a dia que indicam habilidades, né? E as pessoas tratam a habilidade como se fosse algo distante, assim como as competências distantes, assim como o criar algo, uma autoridade também, fica tudo muito distante das pessoas. E a gente fala sempre que não, você tem que trazer isso para a tua vida. A gente foi criado dentro de uma caixinha em que as pessoas são colocadas ali dentro e a sociedade toda sabe que ali está alguma coisa, mas ninguém sabe o quê. Mas assim, quando você vai descobrir, às vezes é tarde demais, já passou muito tempo da sua carreira, tá? E você ali descobre uma habilidade. Você falou do desenhar. O desenhar é um processo complexo, um processo que traz criatividade, que faz assim, você ter uma linha sequente, então você tem um posicionamento muito mais duro.
Isso tudo são coisas muito interessantes e que a gente não vê tanto as pessoas falando por aí. Você não acha que a gente devia falar num momento de tecnologia tão avançada em que você pode levar conhecimento, isso devia estar mais disponível, não devia? Muito. Olha que coisa interessante. Eu estava falando de tecnologia e eu acabei não respondendo isso também. A gente não pode esquecer que todo esse avanço tecnológico não veio dos alienígenas, né? Veio da gente. Então, alguém pensou, alguém ideou, teve essa ideia, criou essa solução. Gente, tem problemas tem soluções sendo criadas para problemas que a gente nem sabia que existia. A internet, inclusive, é a prova disso. A internet veio para solucionar problemas que a gente nem sabia que existia. Porque a gente vivia muito bem com carta e fax, né? E a gente nem sabia que se a gente fosse mais rápido, se a gente tivesse uma base de dados, né? Se a gente tivesse um buscador, isso seria mais fácil. Né? Então, isso eram problemas que a gente nem tinha, não eram dores da sociedade, podiam ser dores de algumas pessoas. E essa solução veio para todos. Então, lembrem-se que essa solução não veio, né? Nossa, veio um alienígena aqui e trouxe. Não, isso é uma solução criada por nós. E as grandes soluções, elas vieram de coisas simples. Eu amo a história do criador, né, do iPhone, e aí eu sou muito ruim para nome, vocês vão ter que me perdoar em relação a isso. O touch, né, da tela, o touchscreen, que você nem imagina viver sem um touchscreen hoje, a ideia do touchscreen para o idealizador veio a partir das aulas dele de caligrafia da universidade. Quando ele entrou na universidade, nenhuma aula para ele fazia sentido para ele. Porque a cabeça dele, hiperativa, aquilo não fazia. Aquelas aulas de programação para ele era muito difícil. Né? Ele se sentia muito preso. Né? Para ele aquilo era muito ruim. E aí ele resolveu fazer uma aula que fosse completamente fora daquele universo e ele foi fazer aula de caligrafia. E na aula de caligrafia, quando ele foi desenhar o iPhone, a, o movimento a justificativa dele foi justamente essa aula de caligrafia. Muitas coisas são criadas a partir de coisas extremamente simples, né? E o simples é o que vai justamente dar outras habilidades, né? Um desenho técnico, né? Veio porque uma criança desenhava muito bem, tinha uma mão mais firme. Então vamos desenhar com régua, de régua vamos fazer um AutoCAD, vamos fazer um SketchUp. Então, mas isso são evoluções. E é isso que às vezes eu acho que as pessoas esquecem, né? A tecnologia que a gente tem hoje é uma evolução daquilo que a gente já faz de uma maneira mais rudimentar. E é feita por pessoas, falam assim, a gente precisa fazer 35 cursos de inteligência artificial. Você precisa fazer primeiro um curso sobre a sua inteligência. Né? Qual é a sua inteligência? Você aprende ouvindo, você aprende vendo, você aprende escrevendo, né? Que habilidades que você tem? Você desenha bem, você ouve. Você é uma pessoa que ouve, você é uma pessoa que fica disputando. A pessoa vem te contar uma coisa e fala, não, mas e comigo? Né? Você tem uma escutativa, e aí você fala, mas escutativa eu não quero nem ouvir. Então, primeiro mapeie as suas habilidades, porque das suas habilidades a gente consegue desenvolver grandes competências gerenciais, diretivas, criativas, ideativas, que é o que a gente precisa hoje em dia. Acho que você trouxe exatamente para esse universo de hoje a realidade que a gente precisa entender. Você fez uma colocação aí no meio que me chamou muita atenção, porque eu e minha sócia a gente sempre fala sobre isso. A inteligência artificial, quando logo começou a falar dela, eu dei uma entrevista falando uma coisa, foi assim, aqui 10, 15 anos atrás, quando se falava no Google, no buscador do Google, ele passava pelo mesmo crivo que hoje a inteligência artificial está passando, que você, nossa, isso daí vai acabar com o emprego, isso vai aquilo. Há 30 anos, quando eu comecei a trabalhar, o computador nem existia. E aí, assim, era uma máquina que você falava, nossa, aquele bicho ali vai um dia, vai ocupar espaço e não sei o quê. Isso é uma evolução. Você trouxe a palavra evolução para dentro da nossa conversa. E exatamente, é uma evolução que a gente nem sabe, hoje ela está sendo tão rápida que aquilo que você me hoje de manhã eu aprendi à tarde já tá velho, já é outra coisa. Então a gente não pode ter medo disso, porque se a gente tiver esse medo, a gente para.
Isso é uma habilidade. É a habilidade de saber não temer que os desafios virão, mas que a gente precisa saber enfrentar. Quando você fala em carreira e quando você fala em talento, a gente fala em desafio também, que é quando você se desafia a fazer algo, que você vai escolher uma carreira ou um empreendedorismo. Como você vê dentro da carreira das pessoas hoje os desafios e as oportunidades que eles vão enfrentar e que eles estão nos ouvindo e que eles poderiam entender de uma maneira bem diferente do jeito que você pensa? Então, olha lá, eu não vejo essa divisão. Não vejo essa divisão, tipo, ai, vamos escolher carreira ou eu sou a favor do erro. Eu sou a pessoa eu sou sanguínea, né? Eu gosto de juntar as coisas. Eu sou a favor do E. Então, o que eu estou sempre falando para os meus alunos na faculdade? Eu leciono para cursos, né, totalmente diversos, distintos e tudo mais. Eu sempre falo para eles, legal, você entrou na faculdade, passou um ano na faculdade, essa faculdade já tinha que estar te dando dinheiro. É isso. Por quê? Porque você já está aprendendo e você já pode dividir isso com alguém. Ah, mas eu sei tão pouco, mas você sabe mais que alguém. De repente, você pode ser uma solução para alguma coisa. Enquanto, eu vou ser biólogo, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado. Maravilha, eu quero trabalhar na empresa X, no hospital Y, na construtora W. Maravilha. Tá, até você chegar no patamar que você quer, ou até você conseguir ser contratado nessa empresa, o que você vai fazer? Ficar lá na rede social reclamando, falando que, o patriarcado, a gente não tem emprego, porque ninguém valoriza. Então, se você está reclamando, já é uma indicação de que você precisa mudar, né? É isso. A verdade é essa. A gente não muda as coisas na reclamação, a gente muda as coisas na ação. Então vamos lá. Eu estou me formando, eu sou formado. Eu tenho um empreguinho, eu não quero sair desse empreguinho. E eu acho que você não tem que sair mesmo. Eu falo isso para meus alunos: não saia, você arrumou alguma coisa? Fica. Porque, inclusive, é lá que você vai aprender, é lá que você vai empreender. Você está empreendendo no trabalho da pessoa, você está desenvolvendo habilidades e gerando competências, construindo competências que você não tinha. Então, aproveita que você tem escola para isso e estão te pagando para aprender. Olha que maravilhoso. Então, aproveita. Pega esse conhecimento e leva para fora. E leva ele maior. Então, eu aprendi a fazer um relatório, legal. Abre uma MEI e vende o relatório no final de semana. Você se formou em civil? Faz uma reforma na casa da sua avó. Para sua avó, inclusive, contar para todas as velhas do bingo que ela vai. Para o clube de crochê, para falar para sua tia no grupo do Zap. Porque o que eu reparo nas pessoas? Para profissionais de carreira ou profissionais de empreendedorismo. Eu sempre falo a mesma coisa. Se eu entrar na sua rede social agora, eu sei o que você faz? Eu consigo saber lá o que você faz? Ou eu vou achar as fotos dos seus pets, uma foto numa balada, numa praia, uns pratos de comida? Eu vou saber quem você é? A sua tia sabe, tipo, ela sabe te indicar, né? Fala assim: olha, vou indicar o Rodrigo, ele faz uma reforma aqui no seu banheiro maravilhosa. Ela sabe disso? Então, já começa por aí. As pessoas têm tanto medo de dizer o que fazem, e tanto medo de se arriscar, de parecer, né, não sei, o que os outros vão achar, enfim. Então, eu acho que não precisa ser né, não precisa ser ou, eu acho que pode ser e. Quer uma carreira CLT? Maravilha. Mas saiba que você tem um teto, você tem um piso e você é um teto. Você não vai passar disso, né? Mas eu quero ganhar 20 mil. Então você vai ter que se transformar um diretor. Você vai levar 20 anos para chegar nesses 20 mil. Tudo bem? Tudo bem. E quando você chegar lá, você não vai sair disso. No empreendedorismo, isso poderia ser muito maior. Então, faz eles andarem juntos. Cria um plano para isso. Mas eu vou trabalhar igual um doido. Não, trabalha com sabedoria. Organiza seu tempo, usa os seus amigos de rede social para que eles sejam, né, para que no início eles te ajudem a informar isso para as pessoas, para que isso eles sejam o teu networking, né? No começo, networking, né? Então, olha,
Você me indica, te dou 5%, te dou 10%. Quando você ficar muito bom, as pessoas vão te indicar de graça. Isso é net weaving. Então, eu acho que não precisa ser um ou outro. Eu acho que dá para fazer os dois. Principalmente se você olhar para suas habilidades. Porque às vezes a pessoa ela fala muito bem, então ela poderia ensinar isso, ela poderia ser um palestrante. Ah, não, eu tenho vergonha. Escreve, de repente você era boa em redação e você de repente está aí perdendo um talento de fazer um e-book interessante, né? Ah, não, eu tenho vergonha de falar. Grava. Então grava um curso, ensina as pessoas. Ah, mas eu vou ensinar meus concorrentes? Não, de repente seus concorrentes podem se tornar os seus alunos. E eles deixam de ser seus concorrentes e se tornam seus clientes. Então, eu acho que tem uma visão diferente de mercado, que eu acho que as pessoas poderiam aprender a desenvolver e entender que não precisa fazer uma coisa ou outra. Eu acho que dá para agregar e ganhar mais ajudando mais pessoas. Porque quanto mais pessoas a gente ajuda, melhor fica para todo mundo. Fernanda, a gente tem um caminho muito longo pela frente quando a gente fala em carreira e quando a gente fala em empreender, a gente tem uma vida para viver. E a gente tem habilidades que a gente pode desenvolver ou não. Você acha que sempre há espaço para a gente desenvolver uma habilidade em qualquer tempo da vida? Porque, assim, hoje a gente tem um dos assuntos que tem gerado bastante polêmica e bastante discussão é o etarismo, porque a gente está ficando cada dia mais velho. E eu e a Carol que estamos aqui, a gente é uma bela de uma representatividade disso. Nós estamos beirando 60 e nós estamos criando coisas na internet. Aí todo mundo olha para a gente e fala assim, nossa, que vocês são verdadeiros ETs. E não somos. A gente descobriu que tem muito mais gente como a gente do que todo mundo pensa. A habilidade, a vontade de transformar, de criar, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou no caminho do que você estava traçando. Fala um pouco mais disso, porque daí isso traz assim uma nova visão para o jovem sobre o mais velho e do mais velho sobre o mais jovem. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Eu acho que você tem força para falar disso. Interessante. Etaísmo é uma coisa bem interessante, porque a gente mede a nossa vida na linha do tempo, né? Então, assim, eu preciso estudar até tal idade, precisa casar até os 30, precisa, né? A gente tem alguns marcos e a gente tem que tomar cuidado com isso. O que é bom para mim pode ser bom para você, mas não necessariamente é uma obrigação para você. Eu me formei muito cedo, eu fui trabalhar muito cedo, me formei muito cedo e continuei estudando em várias etapas. Eu não fui, como todo mundo normalmente na academia faz, de fazer graduação, mestrado, doutorado, né? Eu fui dando alguns saltos de tempo, inclusive, porque eu tinha que viver, inclusive, né? Adorei essa frase, eu tinha que viver. E aí é que tá. Às vezes, e isso é muito comum, eu vejo isso na mentoria. Muitas vezes, muitos profissionais acabam enredando em algumas profissões por força familiar. É muito raro hoje em dia isso acontecer, mas ainda acontece, do menino ir fazer medicina porque os pais são médicos ou, né, coisas muito semelhantes. Mas o que eu reparo acontece assim: todo mundo quer ter um estilo de vida melhor, o que é justo, louvável e eu super apoio. Mas eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado e aí eu vou chegar no etarismo. Então, todo mundo tem um tio que é muito rico. Todo mundo tem um tio que deu muito certo na vida. Todo mundo tem, todo mundo tem. E aí, esse tio muito rico é a inspiração dos sobrinhos. Então, tipo, todos os sobrinhos querem fazer o que esse tio fazia, né? Para ser muito rico. E aí, às vezes, a criança não tem essa habilidade. Então, de repente, aquele tio é um advogado e a criança não tem essa habilidade de para uma carreira de advogado, ou o tio é um dentista, e no meu caso, o meu tio muito rico é um dentista. Gente, eu tenho o maior nojo, pavor. Então, eu nunca poderia seguir isso como carreira. Então, e aí tem aquela coisa da força da família, né? Tipo, olha, seu tio tem um carro, tem a casa, e não sei o quê, pô, você devia fazer a mesma faculdade que ele. E aí essa criança vai, essa criança cresce, e se forma, e se frustra. E aí ela chega com 50 anos e fala, olha, não dá para mim chega. E aí vem, né? Então,
eu acho tão legal quando entram alunos muito mais velhos para fazer uma graduação daquilo que ele sonha, né? E eu estava lendo recentemente, a semana passada eu estava lendo sobre isso, que agora é muito comum ter estagiário acima de 60 anos. Por quê? Porque eles estão voltando a estudar. E aí é lógico, a gente não pode esquecer que recentemente teve até uma repercussão, acho que tem uns 6 meses, um pouco mais, não sei. Teve uma repercussão de uma moça que acho que ela começou a fazer, não lembro se nutrição, biomedicina, era um curso da área da saúde, e as meninas da sala, que eram 3, 4 meninas, que deviam ter no máximo 18, 19 anos, estavam ridicularizando uma mulher de 42 anos, que é inclusive mais nova que eu, uma mulher de 42 anos, que estava começando a estudar e ridicularizando ela, que ela nem sabia o que era o Google, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, existe isso, até existe. Dentro da graduação, dentro da academia, eu vejo que isso não tem grande força. Isso não tem mais força. As empresas, elas ainda têm um olhar? Tem, ainda tem. Né? Porque, ele é mais novo, ele tem mais pique, e o que não é verdade. O que não é verdade. O que eu reparo é que as pessoas mais velhas, elas são mais comprometidas. E isso é um fato, né? Porque se ela saiu da casa dela, ela deixou filho, deixou neto, deixou, sabe? É um compromisso. Então, para ela, ela leva aquilo muito mais a sério. E se tem uma coisa que a tecnologia nos prova com categoria, é que etarismo não faz diferença. Não faz diferença nenhuma para a tecnologia se você é um programador de 18 anos ou de 58. O que importa é o resultado. E agora, o mercado como um todo, e mercado consumidor, mercado de trabalho, mercado gerador, enfim, o mercado como um todo percebeu isso. Então, não é mais quantos anos ele tem, né? E sim é o que ele entrega. Isso eu reparei. Então, as pessoas que têm inteligência, que tiveram inteligência emocional, que estão, né, desenvolvendo sua inteligência emocional de forma que habilidades eu tenho, que competências eu tenho para entregar para o mercado, são as pessoas que estão despontando absurdamente, né, nas mídias sociais, principalmente, independente da idade. Então, em relação a isso, né, no ramo digital, no ramo de tecnologia, a idade não faz nenhuma diferença. Nenhuma. Aliás, é inclusive um fator positivo, porque a pessoa traz uma bagagem de 40 anos de experiência de mercado, por exemplo. Seu posicionamento, exatamente, porque assim, nós somos exemplos claros. Eu e Carol, a gente tem feito até algumas palestras interessantes, trazendo junto com a gente os jovens que a gente treina aqui. Porque, na realidade, até a falha de comunicação que às vezes as pessoas falam, eu acho que é mais uma coisa que deveria ficar no passado. Porque, na realidade, a gente está vivendo um momento completamente atípico, que você tem uma tecnologia muito mais avançada e você também tem pessoas com idades mais avançadas prontas para trabalhar. Talvez a gente tenha tido um momento lá atrás em que as pessoas estavam já com 50 anos, já estavam preparadas para ficar mais em casa, mais assim, cuidando dos, como você disse, cuidando dos netos e tal. E aí, hoje não, elas ainda estão, as pessoas de 80 estão querendo mais ir para a Europa passear, né? E para isso elas precisam de dinheiro, então elas vão trabalhar para ganhar um dinheiro extra para poder fazer aquele sonho que ela Justo. está. E isso é muito bom, porque na realidade as pessoas mais jovens não estão percebendo uma coisa. Quando elas estiverem com os 80, elas já vão ter isso, por quê? Porque nós conquistamos isso. Então é uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente falar, porque leva à mudança de paradigma. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, você sabe que a internet tem uma limitação de tempo, a gente não pode ficar muito tempo no ar, que senão as pessoas não assistem a gente. É verdade. Mas a gente queria que você pudesse finalizar essa entrevista falando um pouco sobre essa trabalhar o talento, tá? Então, como que você enxerga isso, tá? As pessoas que quiserem trabalhar talentos, o que que elas têm que fazer? O que que elas têm que se posicionar, estudar, para falar exatamente com pessoas, tá? Porque quando a gente fala de talento, a gente está falando de ser humano, tá?
E as pessoas assim se confundem ainda hoje trabalhar o recurso humano é trabalhar muito mais do que de você decorar alguns livros. É você falar sobre simplesmente ter liberdade até de comunicação, tá? Dá umas dicas para o pessoal que estiver querendo entrar para essa área, daquilo que não está nos livros, mas que é importante você aprender para poder seguir. Vamos lá. Por onde começar? Eu acho que um bom jeito de por onde começar é se mapear. Quem é você? O que você gosta? O que você comece não pelo que você gosta. É sempre pelo gosto, não pelo desgosto. Não é o que você não gosta, é o que você gosta, né? As músicas, os locais, os passeios, né? Ah, você gosta de. Ah, eu gostava de português, tá? O quê? Você gostava de poesia? Você gostava de escrever ou você gostava de ler? Faz esse mapeamento importante. Ah, eu gosto de matemática, de tudo, do universo matemático. Não, eu gostava de desenho geométrico, eu gostava de geometria. É diferente. Percebe? Eu tenho uma tendência do controle, da linha, do desenho, que era o que para mim era importante. Porque eu sou planejadora, eu sou minuciosa, eu sou organizada. Então, percebe? Um gosto, ele desenvolve uma habilidade que pode se tornar uma grande competência. Eu era uma criança extremamente tímida, eu era incapaz de falar na frente da sala. Totalmente incapaz de falar na frente da sala. Mas eu amava ler e eu falava muito bem para mim, para minha casa, para minha família. No ensino médio, eu participei de apoio de uma peça de teatro. Eu achei aquilo, decorar fala, a coisa mais interessante do mundo. E eu fiz um curso, se é o que eu posso chamar, de um mês. E aquilo me tirou de dentro do casulo. Então, às vezes, não é. Você tem uma habilidade. E aí eu já falava muito bem, mas eu só falava com o meu público, né, da minha casa. Então, me tornar professora foi uma transição tranquila, porque eu falava muito bem, eu apresentava os trabalhos muito bem na escola. Ai, mas eu não apresento bem, eu não falo bem. Legal, você é a pessoa que planeja, você consegue organizar o tempo, o que cada um vai falar. Então, faça esse mapeamento. Do que você gosta, o que você tem facilidade. Ah, eu cozinho bem, eu limpo a casa. Parece coisas. Ah, mas isso é normal. Não, não é. Não é. Isso são habilidades que vão demarcar as suas competências, né? Se você é uma pessoa organizada, se você consegue organizar, inclusive, você vai viajar a galera seus amigos, a galera da faculdade, a família. Você é a pessoa que organiza? Você consegue organizar? Você vai ver as passagens, os passeios? Então, você já tem um perfil gerencial e você nem sabe. Então, mapeia. Mapeia o que você gosta de fazer. E aí, a partir disso, do que você gosta, consegue pensar: ah, se eu desenho bem, tentar mapear uma habilidade. Se você não conseguir, me pede um socorro. Inclusive, vou te falar, eu posso te mandar, Cosme, se você quiser, te deixar uns mapas. E aí você pode deixar disponibilizado num link para a galera fazer. Legal, ótimo. Né, que a gente faz de autoavaliação, né, que aí ele vai dar um ranking de 0 a 10, né, e é assim, os que você tiver, óbvio, abaixo de 6 é aquilo que você precisa mais desenvolver. Se o teu perfil de carreira, de empreender, se o teu negócio pedir aquilo, né, eu preciso ser bom em tudo, né, você precisa, o que você quer fazer? E quais são as competências que precisa? Eu quero vender bolo. Legal. Quais são as competências que eu preciso ter para vender bolo? Então, eu preciso ter uma receita ótima, eu preciso ter cliente. Então, quais são os quesitos? Tá, desses quesitos, quais você preenche? E quais você não preenche? Os que eu não preencho são esses, tá? Então, esses são os que você precisa desenvolver.
Ah, então não precisa daquela lista toda? Não, a gente só precisa desenvolver aquilo que você realmente quer. Então, faça essa autoavaliação. Essa autoavaliação é extremamente honesta e necessária, e aí a gente consegue desenvolver a partir disso. Eu te mando os mapas, e aí você faz. Ótimo, eu vou colocar para o pessoal, porque eu acho que vai ser muito legal para essa galera toda que está empreendendo, que está começando, pensando em carreira, seja de idade que for. Vocês viram que a gente falou Vou te hoje que, mandar na dos dois realidade, perfis. Vou te mandar de perfil de carreira e de perfil de empreender. nossa, muito legal. Fernanda, super obrigado. Vamos fazer aquele papel que todo mundo me pede sempre e eu esqueço. Gente, se inscreve no canal, comparece, se gostaram, dê um clique. Podem mandar demandas que a gente fale aí embaixo se vocês querem alguma coisa. A gente vai atrás de um profissional para trazer. Fernanda, espero que mais para frente a gente converse de novo e faça outras entrevistas sobre outros assuntos, porque na realidade, gente, a Fernanda pode falar de muita coisa. E vocês vão ver numa próxima entrevista. Obrigado, Fernanda, por tudo. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Conte comigo. O que você precisar é só chamar.